Fala galerinha, professor Rafael Veloso de Química falando, dando continuidade aí às aulas de orgânica. Agora nós vamos falar como classificar uma cadeia carbônica. Então a gente viu na aula anterior que o carbono ele pode formar cadeias. Como temos cadeias variadas, essas cadeias elas serão classificadas aí por nós, tá? Então essa cadeia carbônica, gente, ela pode ser classificada aqui para esse ramo da esquerda como uma cadeia aberta. O que é uma cadeia aberta? Você vai ter um carboninho se ligando ao outro de forma aberta. O que seria uma cadeia que não é aberta, né? A aberta tem esses outros nomes aqui também, tá, gente? Acíclica, pode ser chamada também de alifática, tá? São sinônimos, ou simplesmente aberta. Então, se a cadeia for deste jeito aqui, ó, ela é chamada de cadeia aberta, tá? Quando que ela vai ser fechada? Quando este carboninho aqui, ó, se ligar ao carbono da ponta. Então, se esse carbono se ligar e formando um ciclo, né, aí você vai passar a chamar essa cadeia de cadeia fechada. Quer ver um exemplo? Ó, cadeia fechada está para este ramo aqui, ó, que é o raminho verde. Então, se você tem um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro, e aí você acaba formando um ciclo, né? Então você fala que essa cadeia é fechada, porque um carbono se liga ao outro, tá? Cadeia fechada também pode ser chamada de cadeia cíclica ou fechada. Agora a gente vai entrar em algumas classificações das cadeias que são abertas, tá? Então as cadeias abertas, além de ser aberta, ela pode ter mais classificações. Qual classificação a gente pode chamar, por exemplo? A gente pode falar que essa cadeia aberta, ela pode ser ou normal ou ramificada. O que é isso? Cadeia normal é uma cadeia que tem os seus carbonos todos numa mesma linha. Então, você vai ter aqui um carbono, depois um outro carbono, depois um outro carbono, depois um outro carbono. Então, não há nenhuma ramificação, certo? Nenhum ramo que foge dessa estrutura central. Já o ramificado, você vai ter aqui um carbono, ó, carbono, outro carbono, outro carbono. E aqui neste carboninho aqui você tem um ramo para baixo, por exemplo, né? Então perceba que você tem uma ramificação. E se tem uma ramificação, isso aqui no caso, né? Essa cadeia ela é chamada de cadeia aberta ramificada. Então perceba que você tem aqui o que a gente chama de cadeia principal. E essa cadeia principal acaba tendo uma ramificação aqui, tá? Outra classificação para as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas. Se a cadeia ela é saturada ou se ela é insaturada. Lembrando, o que é saturado? Saturado é quando você está cheio, né? Quando você satura é porque você encheu. E no caso aqui é quando você está cheio de hidrogênios. O que acontece? Tem algumas cadeias que os carbonos se ligam assim, ó. Eles se ligam só com ligações simples, porque as demais ligações são utilizadas para ligar hidrogênios ou até outros átomos. Então, quando esses carbonos não dão conta de fazer ligação dupla, né, eles se enchem, todas as suas ligações são cheias, a gente chama essa cadeia de cadeia saturada, tá? Já a cadeia insaturada, ó, se você tirar, por exemplo, esse hidrogênio daqui e este hidrogênio daqui, ó, essas ligaçõezinhas aqui, ó, essa ligação aqui e essa ligação aqui, vão ficar sozinhas. E qual vai ser a opção delas? Vamos redesenhar, vamos copiar essa moléculazinha aqui. Qual vai ser a opção delas? Vou colocar aqui um exemplo de insaturado, que é quando não saturou ainda. Então, ó, se eu tirar esses hidrogênios aqui, ó, esse carboninho aqui vai ter que se ligar com esse, com uma ligação dupla. Então, esta ligação que aqui está vai para baixo, esta aqui vai para baixo, né? E aí como é que fica no final das contas? Fica assim, ó. Fica uma ligação dupla, tá? Então, isso daqui a gente chama, isso aqui, ó, essa ligação dupla, a gente chama de insaturação. Então, aí nós vamos ter uma cadeia que é insaturada, ela tem uma insaturação, tá? Essa ligação dupla, essa segunda ligação, ela acaba sendo chamada aí de insaturação. Então, você vai olhar para a cadeia, se ela tiver só ligações simples entre os carbonos,
você vai chamar ela de saturada. Se ela tiver uma ligação dupla, né, que a gente chama de ligação pi, essa ligação que a gente chama de ligação pi, uma ligação a mais, né, entre os carbonos, você vai chamar de insaturado, tá? Então, saturado é quando não tem ligação dupla entre os carbonos, insaturado é quando tem ligação dupla entre os carbonos. Outra classificação que é aplicada para cadeias que são abertas, acíclicas ou alifáticas. Essa é a cadeia, ela é homogênea ou se ela é heterogênea, né? Homo é quando é uma coisa só, né? Homo é quando é igual. Então, se você tiver só carbono, se não tiver nenhum átomo diferente na cadeia principal aqui, ó, né? Essa cadeia aqui, ela vai ter outros átomos aqui. Ela vai ter hidrogênio aqui saindo, tá? Eu posso representar esses hidrogênios aqui dentro da própria cadeia aqui, ó, tá? Mas se você não tiver entre os carbonos um átomo diferente, você vai falar que essa cadeia sua ela é homogênea. E como é que faz para ser heterogênea? Vamos supor que você tem lá uma sequência de carbonos, né? E aí, no meio dessa sequência de carbonos, resolve aparecer lá o senhor oxigênio, por exemplo. Então, você tinha lá, estava vindo carbono, 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 e do nada aparece um oxigênio. Depois continua com carbono. Então, perceba que se você pegar o que a gente chama de cadeia principal aqui, ó, vai ter um oxigênio no centro dela. Vai ter um oxigênio no meio, né, dos carbonos, tá? Alguém diferente, alguém hétero, né? Alguém diferente vai aparecer no meio dos carbonos aí. Se acontecer isso, né, se aparecer um heteroátomo, um átomo diferente no meio da cadeia principal, então você vai chamar essa cadeia de cadeia heterogênea, tá? Então, em relação a cadeias que são abertas, as classificações são essas. As cadeias fechadas, gente, que a gente colocou aqui de verde, ó, as cadeias fechadas ou cíclicas, elas vão ter classificações que são parecidas e mais algumas. Então, a cadeia que é fechada, que um carbono se encontra com outro em algum momento, ela também pode ser normal ou ramificada. Então, ela também pode ter essas duas classificações aqui. Uma das duas, né? Então, a cadeia fechada que é normal. Vamos colocar aqui, ó. Se a gente colocar aqui uma cadeia dessa daqui, ó, ela é normal, né? Ela não tem ramificação nenhuma. Lembrando que nessa representação, cada pontinha dessa aqui, ó, é um carbono. Tá? Perceba que não tem nenhuma ramificação, não tem nenhum carbono saindo fora desse ciclo. Agora, se eu resolver fazer essa mesma estrutura, né, com um carboninho saindo aqui para fora, ó, então, perceba que agora um carbono saiu para fora da estrutura aqui, ó. Então, nesse caso, então, eu chamo essa minha cadeia fechada de ramificada. E aqui eu chamo ela de normal, tá ok? Essa cadeia fechada, gente, ela pode ser também, ó. Vou colocar de verde. Ela pode ser ainda classificada como saturada ou insaturada. Ela pode pegar uma dessas duas classificações. Vamos dar um exemplo de uma cadeia saturada. Para isso eu vou apagar essa daqui que estava. E essa aqui também. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês de uma cadeia fechada, saturada e insaturada. Então, se eu pegar aqui ó, uma cadeia fechada, carbono, 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 carbono. Então, essa cadeia aqui ela é saturada, por quê? O resto das ligações vão ser todas preenchidas com hidrogênio. Não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhuma ligação pi, certo? Agora, pode ser que esta molécula aqui, ó, em vez de ter esse tanto de hidrogênio, talvez ela pode ser representada assim, ó. Deixa eu copiar aqui. Talvez ela pode ser representada assim, ó. Eu apago um hidrogênio desse aqui, um desse aqui. No lugar deles eu vou e coloco uma ligação dupla aqui, ó, entre os carbonos. Então aqui eu vou ter uma insaturação, certo? Então nós temos cadeia fechada saturada, que não tem ligação dupla entre os carbonos da cadeia principal, e insaturada, que aí passa a ter uma ligação dupla que está aqui representada.
Beleza? Então são essas classificações. Essa cadeia fechada, gente, ela também pode ser classificada como homogênea e heterogênea. Então eu posso classificar aqui, ó, ou como homogêneo ou como heterogêneo. Né? Exemplo de cadeia fechada homogênea, só tem carbono no ciclo. Então só tem carbono no ciclo. A cadeia ela é homogênea. Ela seria heterogênea se acontecesse o quê? Se no meio do ciclo tivesse um oxigênio, por exemplo. Então se tem um oxigênio no meio do ciclo, então ela é heterogênea. Olha o heteroátomo aqui, o átomo diferente, tá? Aí tem classificações que são específicas, né? São apenas para cadeias fechadas. A gente colocou mais aqui para baixo, né? Então vamos falar delas aqui, ó. Então, para cadeias fechadas, nós vamos ter mais classificações. Então, puxando aqui, ó, eu posso chamar essa cadeia de não aromática ou de aromática. E ainda posso falar do número de polos, de núcleos, que essa cadeia tem. Ela pode ter um núcleo só ou vários núcleos, tá? O que é uma cadeia que é mononuclear? É uma cadeia que tem apenas um núcleo, apenas um ciclo, né? Então, se ela tiver só um ciclo, lembrando que cada pontinha dessa é um carbono, ela vai ser chamada de mononuclear. Se ela tiver dois ciclos, vamos desenhar um aqui com dois ciclos, ó. Aqui um ciclo, outro ciclo. Então, esse tipo de estrutura que está sendo desenhada aqui, ela tem dois ciclos, ela tem dois núcleos. Tem um núcleo aqui e outro núcleo aqui. Então, ela é chamada de polinuclear. Esses núcleos, eles podem ainda estar isolados, né? Um núcleo distante do outro. Ó, um distante do outro. E aí é polinuclear isolada, que a gente chama. Ou eles podem estar condensados, os dois núcleos juntinhos. Beleza? Então tem essas classificações. A questão de ser aromático ou não ser aromático, o que acontece? Aromático também pode ser chamado de areno, tá? É um outro nome. Os cientistas perceberam que algumas estruturas cíclicas, algumas estruturas carbônicas fechadas, tinham um cheiro muito forte, enquanto outras não tinham. E eles começaram a estudar essas estruturas, né? Eles não conseguiam explicar como é que essas estruturas se comportavam, porque, segundo Kekulé, o carbono tinha que fazer 4 ligações. E para essas estruturas aqui que são chamadas de aromática, não batia o número de ligações com o número de carbonos e hidrogênios. Então eles estavam tentando explicar, até que um cientista, né, pensando muito sobre isso, não vou lembrar o nome dele agora, talvez eu coloque depois, ele sonhou que com uma cobra e a cobra mordia o próprio rabo, entendeu? Então, a partir disso que ele começou a visualizar as estruturas que eram cíclicas. E aí, como é que essa estrutura aromática ela é formada? Então, vamos colocar aqui que aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, aqui mais um, outro carbono e outro aqui. Então, são 6 carbonos, tá? Para você ter um polo aromático, você precisa de 6 carbonos. Você vai ter ligações duplas consecutivas, tá, gente? Ou também são chamadas de ligações duplas conjugadas. Então, aqui você tem uma dupla, aqui você não tem. Então, aqui não tem, ó, aqui não vai ter dupla. Aí, aqui você tem dupla, aqui não tem, aqui tem dupla, aqui não tem. Então, vou apagar onde não tem. Então, a estrutura ela é formada assim, e o restante a gente coloca de hidrogênio. Então, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um hidrogênio, aqui tem um e aqui tem um. Essa estrutura aqui é chamada de benzeno. O nome dela é benzeno. Ela foi uma das primeiras a serem descobertas de estruturas que são chamadas de aromáticas. Por isso as estruturas aromáticas, às vezes você dá um nome para elas diferente, você chama elas às vezes de anéis benzênicos, né? Anéis desse tipo aqui, ó. E os cientistas estudando esse tipo de estrutura, eles perceberam que acontece o seguinte aqui, ó. Essa ligação química aqui, ó, que tem roxo, ela é formada, assim como qualquer ligação covalente, por um par de elétrons, tá? Esse par de elétrons, ele pulava para esta posição aqui, ó.
e ao pular para esta nova posição, ela acabava por empurrar esse par de elétrons que aqui está. Então, esse par de elétrons, quando esse primeiro par aqui, ó, pula para cá, para o lado de cá, esse novo par vai se sentir incomodado com a presença, porque são cargas negativas que estão próximas, né? E aí esse par aqui vai pular para esta posição. Quando ele pular para esta posição, ele vai incomodar esse cara aqui, ó, que tem o parzinho de elétrons, que vai pular para esta posição. Então é natural você observar nesse tipo de estrutura aromática os elétrons se movimentando sem parar, tá? Então essa estrutura aromática, ela muitas das vezes ela é escrita de maneiras diferentes, ó. Vou escrever numa forma estrutural. Então você pode ver essa estrutura sendo desenhada assim, ó, igual tá aqui em cima. Aqui tá idêntico que tá aqui em cima, ó. Só que eu omiti os carbonos e os hidrogênios. Mas ela pode aparecer assim também, ó. A mesma estrutura, só que com os lugares das ligações duplas trocados. Em vez de estar aqui, vai estar trocado. Vendo? Aqui estava aqui, aqui não está aqui mais. Tá, na verdade, é do lado de cá, entendeu? Então você muda o local das ligações duplas. E como essas ligações duplas elas ficam se movimentando, às vezes a gente só coloca uma bolinha no meio para mostrar que elas ficam circulando. A gente coloca a estrutura assim e coloca uma bolinha no meio. E essa bolinha, às vezes, ela pode aparecer pontilhada. Ela pode aparecer, às vezes ela aparece cheia, às vezes ela aparece assim, pontilhadinha. Tá? Então, são as maneiras que tem de se apresentar cadeias fechadas aromáticas. E aí você pode ter uma substância aromática que tem dois ciclos desse aqui, ó, um do lado do outro, que é o caso do naftaleno. Você tem substâncias que são aromáticas que são diferentes, tá? O que é uma substância que é não aromática? É uma substância, um ciclo, que não apresenta essa situação de ter 6 carbonos, e além de 6 carbonos, essas ligações desse jeitinho que está aqui, ó, conjugadas. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Se o ciclo, né? Se o ciclo não for desse jeitinho exatamente aqui, ó, com 6 carboninhos, ligação dupla, simples, a gente fala que ele é um ciclo que é não aromático. Exemplo de ciclo não aromático, ó. Se eu tiver os mesmos 6 carbonos, mas não tiver as ligações duplas, tiver um carbono aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu não tenho as ligações duplas, então essa substância não será aromático, tá? Aromático tem que ter os 6 carbonos e tem que ter as ligações duplas, beleza? Então essas são as classificações principais aí para cadeias carbônicas, tá? Espero ter ajudado e agora é hora de exercício. Grande abraço.